Olá, boa tarde. Muito obrigada por conceder esta entrevista para o projeto Mem News, um projeto de investigação que se dedica a fazer uma captação das memórias do consumo de notícias ao longo dos tempos em Portugal. A primeira parte da entrevista é para saber um pouco mais sobre o entrevistado, sendo assim, vou pedir que nos conte um pouco sobre si, nome, idade, local de nascimento, profissão, escolaridade, percurso escolar, etc. Ok, então, o meu nome é Marta Tuna, tenho 26 anos, sou de Vila Nova de Gaia, aliás, nasci no Porto, mas vivo em Vila Nova de Gaia, agora vivo em Lisboa, na verdade. Fiz o meu percurso, comecei a escola primária no Colégio de Sardão, em Gaia, depois estive na Academia de Música de Vilar do Paraíso, onde fiz o curso básico de dança, depois passei para a escola secundária Dr. Ferreira Alves, em Valadares, e depois fiz a licenciatura na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, de Ciências da Comunicação, onde enverdei para a vertente de jornalismo. E depois estive a trabalhar durante 2 anos e fiz o mestrado em Ciências da Comunicação também na vertente de jornalismo na Católica, em Lisboa. Presentemente, a sua profissão? E sou jornalista neste momento na SIC. Muito obrigada. Então, agora gostava de saber um pouco mais sobre o seu contexto familiar. Ok, o meu agregado familiar sou eu e os meus 3 irmãos e a minha mãe e o meu pai. A minha irmã já não vive connosco, eu também já não vivo, na verdade, em casa dos meus pais. E a minha mãe é professora universitária e o meu pai é químico e os meus irmãos andam, um deles vai entrar para a universidade e vai tirar gestão e o outro já está a fazer gestão de desporto. E a minha irmã é violinista. Muito bem. Então, agora gostava que contasse um pouco sobre o ambiente em que cresceu a nível do consumo de notícias, o que é que se recorda na sua infância. Portanto, a ideia é dar-nos uma perspectiva como é que era esse ambiente em termos de notícias, depois mais tarde na sua adolescência e até à juventude. Vou ser honesta, não tenho assim grandes memórias de consumo de notícias quando era miúda. Lembro-me do meu avô materno e ambos os meus avós paterno e maternos lerem sempre o jornal todos os dias, o Jornal Notícias, que circula mais no norte, não é? Lembro-me também do meu pai ler o jornal, agora menos nos últimos tempos, mas lembro quando era miúda que ele também comprava sempre o Jornal Notícias e às vezes também comprava o jogo. A nível de televisão, lembro-me de ver notícias na televisão, principalmente em casa dos meus avós, em casa dos meus pais, nem tanto, porque os meus pais sempre tiveram, nós nunca tivemos o hábito de ver televisão às horas das refeições. Lembro-me de termos uma televisão na cozinha, mas nem me lembro de a ver ligada. E depois também me lembro de ouvir notícias na rádio, mas mais não propositadamente na rádio, mas quando era mais por conveniência, quando nos deslocávamos no carro. De manhã, principalmente quando ia para a escola, lembro-me de ouvir notícias no rádio com a minha mãe ou com o meu pai ou quem me fosse levar à escola e vice-versa quando estava a voltar da escola. E pronto, é um pouco isso. Também me lembro do meu avô materno ouvir notícias logo de manhã no rádio, ainda nem se tinha levantado da cama. E pronto, é isso. Depois, quando fui crescendo, sempre lembro-me de consumir notícias na televisão, lá está, enquanto vivia com os meus pais sempre foi estes consumos mais em família, depois por mim própria era já mais online. Lembro-me de quando era mais nova ler o Público, online, ler também o Jornal Notícias, mas era sobretudo online, quando era da minha parte proativamente era sobretudo online, porque também não me lembro da minha adolescência ser muito marcada pelas redes sociais. Lembro-me de existirem, mas não era uma plataforma onde se divulgavam propriamente notícias. E depois, como é óbvio que na faculdade, dada a minha escolha, como é óbvio que consumia notícias de vários formatos e pronto, online, rádio, televisão e um pouco de todos os tipos, alguns mais sensacionalistas do que outros, coisas também mais alternativas e mais locais também.
por exemplo, a mensagem de Lisboa, essas coisas todas, mas era de uma perspectiva se calhar um pouco mais académica, mas pronto, sempre consumi notícias porque também queria ser jornalista e portanto sempre tive este gosto por estar informada. Muito bem. Portanto, relativamente ao consumo de notícias na sua família, lembra-se se havia o hábito de se comentarem as notícias em casa? Havia esse hábito de se falar sobre o que é que estava a acontecer, de se comentarem as notícias? Sim, lembro-me disso acontecer. Quando era mais miúda não participava propriamente nas conversas, não era? Mas lembro-me do meu avô e do meu pai, o meu avô paterno e do meu pai, tipo, todos os domingos a seguir ao meu avô ler o jornal, porem-se lá a fazer comentários das notícias, e a atualidade sempre foi um assunto que se debatia às horas das refeições, e agora, mais recentemente, também é sempre política, principalmente são sempre discussões bastante acesas na minha família, portanto, e futebol, obviamente, mas essas eu não tendo a não participar. Ora bem, então lembra-se de haver vários meios que a sua família usava ao longo da sua infância e juventude, ainda é naturalmente muito jovem, mas lembra-se qual foi o momento-chave em que começou a interessar-se por notícias? Houve ali alguma questão que desplotou esse interesse? Por acaso lembro-me e é um pouco... não sei, não é assim muito eclético, mas lembro-me que uma vez eu fui com os meus pais sozinha ao cinema ver o Spotlight, o filme sobre o caso Spotlight, sobre os abusos da Igreja nos Estados Unidos, e foi aí que primeiro fiquei obcecada em ser jornalista e também a altura em que comecei a consumir mais notícias e a ser mais interessada e também a perceber mais o papel dos jornalistas na sociedade. E pronto. Muito bem. Portanto, na sua juventude, ou aliás, no início da sua juventude, porque ainda é uma jovem adulta, quais os meios que privilegiava então para acompanhar as notícias? Mas atualmente ou antes? Inicialmente e depois vou pedir atualmente. Okay. Antigamente, sem dúvida, mais os jornais online. Lembro-me que sempre fui, agora nem tanto, mas sempre fui, quando era mais nova, fã do Público. Também lia bastante coisas internacionais, principalmente na altura em que fiquei um bocado obcecada em ser jornalista. Lia The Guardian, The New York Times, e depois, claro, a televisão. E também lia Jornal Notícias, mas não era daquelas leitoras que lia o jornal de uma ponta à outra, era mais títulos e essas coisas. E depois a televisão, claro, acho que foi o que marcou mais, arrisco-me a dizer, até a nossa geração, foi mais a televisão. Havia alguma estação preferencial para o consumo de notícias? A preferência não era propriamente a minha, mas lembro-me que a que mais via era a RTP1, porque era também a que os meus avós e os meus pais mais viam. Muito bem. E o papel da rádio? Confesso que, sinceramente, acho que também é uma questão geracional. A rádio nunca foi propriamente um meio muito privilegiado por mim e acredito pelas outras pessoas da minha geração, a não ser quem tenha aqueles interesses pelo próprio meio em si, acabava por ser um consumo um pouco de forma, não quero dizer quase automática, ou seja, aquela questão de entrar no carro e ligar o rádio, acaba por ser um consumo não muito premeditado do que, por exemplo, ligar a televisão, pegar no jornal, ir a um site de notícias, mas era mais esses consumos de circunstância do que propriamente ir conectar o meu telemóvel a uma rádio ou online, sei lá. Para além dos noticiários na televisão, havia mais algum programa de notícias que se recorde e que tenha tido um papel importante? Sem ser os noticiários, não me lembro assim de grande coisa. Claro que depois há sempre aqueles segmentos dentro dos próprios telejornais, as grandes reportagens e até segmentos mais curtos de notícias mais rápidas, mas era sobretudo os telejornais.
Lembra-se de falar com os seus amigos, de comentarem notícias, em família já percebi que sim, relativamente a outras circunstâncias sociais, de se comentarem notícias, de Quando ser era, um tema quando de era conversa? mais nova, por exemplo, na adolescência mais, vou ser honesta, acho que não era uma coisa que falávamos muito. Não sei como é que os meus amigos e colegas consumiam notícias, nem sei se consumiam ou não, mas não era um assunto que viesse muito à baila, como se costuma dizer, mas depois, agora, principalmente na vida adulta, desde que as pessoas começam a trabalhar e até quando acho que o consumo de notícias começa a ganhar mais impacto e mesmo os assuntos da atualidade, acho que quando as pessoas começam a votar, começam a tentar estar mais atentos. E acho que foi também isso que se passou um pouco comigo e com as pessoas que me rodeavam. Agora, claro que noto uma evolução desde que tínhamos 18 anos até agora. Agora as pessoas, a atualidade política, económica, social, tipo, as notícias no geral são sempre tópico de conversa, quase sempre, se não sempre. Ok. Já respondeu um pouco à pergunta que eu ia fazer a seguir, tanto que o seu consumo, efetivamente, e a forma como comentava as notícias se alterou profundamente ao longo dos anos. Se tivesse que fazer aqui um resumo dessas alterações, o que é que diria? De que forma é que o seu consumo de notícias, que ainda não é muito extenso devido à idade, naturalmente, se alterou? Desde os meios... Como é óbvio que se alterou imenso, principalmente porque o consumo geral da população também se alterou imenso e a forma como os órgãos de comunicação comunicam também se alterou imenso. Eu não me lembro de haver notícias a circular na internet, por exemplo, quando eu aderi ao Facebook, que devia ter para aí uns 13 anos, até agora eu não me lembro de haver notícias, eu não me lembro de ver notícias nas redes sociais, e agora há imensas e quer uma pessoa quer não, estando nas redes sociais, acaba por se cruzar com as notícias e é de certa forma forçado a consumir, a não ser que as pessoas não sigam esse tipo de plataformas e de páginas, pronto. E depois, claro que também se alterou imenso devido à minha situação profissional, que mais uma vez é um consumo que não é propriamente uma escolha, não é? Claro que quando estou nos meus tempos livres, não sou propriamente um espectador isento ou um público isento e desinteressado. Há coisas que a mim me interessam que a maioria das pessoas não interessam e olho para as notícias de uma forma diferente e consumo também provavelmente de uma forma diferente das outras pessoas que não estão neste meio. Se calhar com um olhar um bocado mais crítico, não só a nível de conteúdo, mas da forma que as coisas são feitas. Mas claro que se alterou. Eu, quando estou a trabalhar, eu estou sempre a ver notícias. É impossível não estar, o meu trabalho depende disso. Então, claro que o consumo se alterou bastante da minha vida, não estava dependente disso, não é? Mas agora, exceto a parte profissional, pondo de lado essa questão, eu acho que as pessoas, e eu também falo por mim, o consumo também se altera porque as pessoas começam a perceber que a realidade impacta, o que nos rodeia impacta-nos a todos. A habitação, a economia, até as decisões políticas, como é óbvio que nos impactam a todos. E nós, que estamos a começar a nossa vida adulta, percebemos que essas decisões estão a ter um grande impacto naquilo que vai ser o nosso futuro e na nossa vida atual. Então eu acho que as pessoas tendem a necessitar de estar mais informados, nem que seja... lá está, é uma questão de necessidade e não às vezes uma escolha. As pessoas tentam saber para conseguirem tomar decisões e perceber também porque é que as coisas funcionam de certa forma. Compra ou subscreve algum jornal na atualidade? Subscrevo o Expresso, o Correio da Manhã, a SIC e a SIC Notícias não contam e eu não subscrevo porque trabalho lá. O Observador, o Público e já subscrevi o New York Times, mas agora já não. O The Guardian também subscrevo e depois subscrevo outras plataformas mais independentes, numa das quais também participo, que é o The European Correspondent. O JPN também já escrevi para lá e é isso. Muito bem. Naturalmente que vou passar também aqui à frente a questão do 25 de Abril e desses eventos
porque pela faixa etária não faria sentido, mas vou perguntar se há notícias que tiveram um impacto na sua vida e de que se recorda, ok? Algumas mais antigas, se conseguir lembrar-se de de eventos ou acontecimentos que tiveram um impacto e que foram transmitidos pelas notícias, naturalmente, e até aos dias de hoje. Claro que aqui há uma grande diferença antes de eu trabalhar e depois de eu começar a trabalhar, claro. Porque as coisas impactam de forma diferente e coisas que se calhar não impactam as pessoas lá fora, a mim impactam porque fazem parte do meu dia-a-dia, mas quando era mais pequena lembro-me de quando o Michael Jackson morreu, foi uma coisa que me impactou, nem sei bem porquê, lembro-me da foto dele no Jornal Notícias ser assustadora e foi uma coisa que me impactou. Lembro-me dos Jogos Olímpicos de Pequim, da RTP estar a fazer uma emissão especial sobre isso e também me impactou na altura. Como é óbvio, o desaparecimento da Maddie McCann também me lembro de ver nas notícias e aí eu era mesmo muito pequena, mas lá está, mais uma vez, as imagens que estavam a passar na altura também me marcaram. E depois coisas mais atuais, pronto, lá está, mais uma vez. Lembro-me quando, antes não estava a trabalhar num órgão de comunicação social quando a guerra da Ucrânia e da Rússia começou. Lembro-me, na altura era assessora de imprensa e lembro-me que foi uma coisa que me fez desistir de ser assessora de imprensa. Foi a guerra ter começado e aquilo impactou-me e eu estava um bocado em stress no meu trabalho anterior e estava sempre a ver o relato da BBC, não sei o quê, para ver as coisas. E depois, claro, quando sou jornalista, há coisas que me impactam. Pronto, e também impactam as pessoas lá fora, mas há muita coisa que eu me lembro, não é? Quando a guerra entre Israel e o Hamas começou, foi um dos meus primeiros dias na SIC e aquilo foi um caos e foi imagens horríveis. Lembro-me quando o governo caiu as últimas 2 vezes, lembro-me a última votação do Orçamento do Estado também foi uma coisa que me marcou, a morte do Pinto da Costa. E pronto, assim, os últimos acontecimentos que me marcaram e, claro, a cobertura dos incêndios do ano passado e deste ano, basicamente, apesar deste ano não estou a trabalhar nesse momento, mas também é uma coisa que me impacta e basicamente é isso. Muito bem. Portanto, de que forma é que olha, então, nesta fase para as redes sociais e para a transmissão de notícias através das redes sociais e associado a isso o fenómeno das fake news? Sempre existiram, não é? Mas, de certa forma, proliferam nas redes sociais e sabemos que são, no fundo, um combustível bastante relevante neste domínio. Eu tenho uma opinião que se divide entre aspectos bons e aspectos maus. Eu acho que as redes sociais, neste momento, podem ser uma boa plataforma para partilhar notícias e uma das poucas formas que neste momento os órgãos de comunicação tradicionais têm de chegar a certos públicos que desistiram das plataformas tradicionais, do papel, da televisão, da rádio, e acho que é uma boa forma de captar público que está de certa forma inatingível e também comunicar de forma mais rápida, porque hoje em dia já não há o hábito de ter a televisão sempre ligada em casa, o rádio sempre ligado, ou seja, é uma forma de comunicar quase ao minuto, porque as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. Eu vi uma coisa que por dia, em média, os portugueses passam 6 a 7 horas nas redes sociais, online, ou seja, a probabilidade de apanhar alguém online ou ver televisão é muito maior online do que a ver televisão. Ou seja, isto aqui pode ser uma oportunidade para os órgãos de comunicação sociais, mas depois traz outros problemas, lá está, as fake news e também a questão dos algoritmos. Os algoritmos que fazem com que o papel dos órgãos de comunicação social seja aqui um bocado questionado, porque se antigamente nós éramos organizadores do espaço público, ou seja, de priorização daquilo que são os assuntos que devem ou não importar às sociedades, hoje em dia os algoritmos fazem essas escolhas pelas pessoas e mostram aquilo, de certa forma, aquele conceito dos echo chambers, que é de repetir aquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, vou dar um exemplo extremo, uma pessoa que vote no Chega, provavelmente vai aparecer no seu feed muito mais notícias
sobre aqueles tais imigrantes que desembarcaram no Algarve, os imigrantes que estão a cometer crimes em Portugal, do que, sei lá, uma notícia sobre a contribuição dos imigrantes para a segurança social e o facto da criminalidade em Portugal ter diminuído. Ou seja, os algoritmos são um problema e depois, claro, as fake news, porque neste momento as plataformas onde estas notícias são partilhadas não estão legisladas suficientemente bem para impedir a proliferação deste conteúdo sem qualquer tipo de penalização e porque os próprios consumidores não estão educados para conseguirem detectar este tipo de coisas e há pessoas que partilham de forma intencional e há outras pessoas que partilham a achar que aquilo é efetivamente verdade. Ou seja, vários problemas, mas também oportunidades. Portanto, presumo que as notícias que são partilhadas consigo por amigos ou outras pessoas familiares e etc. São escrutinizadas. Vou ser honesta, eu não recebo muitas coisas partilhadas por ninguém. Não sei se as pessoas simplesmente não me mandam porque sabem que não me vão dar nenhuma novidade. Mas eu não recebo muitas coisas daqueles links do WhatsApp, por acaso eu não recebo. Mas pronto, as coisas que eu recebo, normalmente, se for de um órgão de comunicação social minimamente fidedigno e que eu conheça, eu acredito. Se não, mais uma vez vou dar aquele double check, mas volto a repetir, eu não sou propriamente um consumidor normal, muitas vezes coisas que vão para as redes sociais eu já sei e muitas coisas que andam a circular eu também já sei, então não é uma coisa que me impacta assim tanto. Considera que houve alterações fundamentais nos conteúdos do que é noticiado agora? Claro que sim. Isso mudou imenso, não só... Eu já noto diferença de quando era miúda para agora e noto diferença desde que comecei a trabalhar para agora. Ou seja, há coisas que não são noticiadas e que são notícia e a maior parte das coisas que são noticiadas não são notícia. Tipo, o preço do pão ter aumentado 2 cêntimos não é notícia. Lamento. Não sei a quem é que isto interessa, mas toda a gente noticia isto, mas isto não é notícia. O problema é que mais do que nunca, os órgãos de comunicação são uma mera atomização daquilo que as massas querem ver, porque as próprias massas também não estão educadas para verem certos tipos de conteúdos. Ou seja, isto é uma bola de neve, os órgãos de comunicação não cumprem a sua função, as pessoas não estão educadas a ver certos tipos de conteúdos, então também já não procuram esse tipo de conteúdos. Ou seja, isto é uma coisa muito complexa, mas claro que as coisas se alteraram. Porque, ou seja, por exemplo, uma coisa que se passava do outro lado do mundo, aquelas coisas mais inusitadas, antigamente não eram notícia porque as pessoas sabiam lá onde é que era o Sri Lanka, era uma coisa que para elas não fazia sentido saber, porque nem imaginavam onde é que aquilo era, nem sabiam o que é que era, e agora, com esta globalização, se calhar uma coisa que aconteceu na Índia, que não é assim de grande importância, mas o facto de agora já haver, se calhar, pessoas que têm um familiar na Índia e as pessoas estão muito mais espalhadas, faz com que esses conteúdos também sejam notícia. E pronto, e a própria televisão, e falo da televisão porque é o meio que eu conheço melhor, também se alterou porque também tem agora aqui um papel mais quase de entretenimento, às vezes só do que noticiar, porque há tempos a cumprir, por exemplo, os jornais, telejornais 2 horas. Não há notícias em Portugal para 2 horas. Ou seja, há meia hora de notícias, o resto é quase que fait divers, não é fait divers, mas há coisas que não são notícia em Portugal, mas que estão ali para preencher também os tempos que as televisões têm que preencher, porque, pronto, polícia. Então, tendo em consideração essas observações sobre os conteúdos que são hoje em dia notícias, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? A responder não a isto era um bocado... A questão... Eu confio nos jornalistas. O problema dos jornalistas... Não, o problema disto não é dos jornalistas, é dos órgãos de comunicação social que não são só feitos por jornalistas. Que muitas vezes são... Eu não estou a dizer que não confio, mas agora aquela utopia de que os órgãos de comunicação são isentos, isso não existe. Não sei se alguma vez existiu, mas isso não existe aqui em Portugal e também não existem, creio que em mais lado nenhum. Os órgãos de comunicação sociais não são isentos. Eu acho que os jornalistas, pelo que eu conheço, tentam,
fazem um esforço diário para ser, e confio nos jornalistas, nos órgãos de comunicação social. Eu acho que o problema disto é que a maior parte das coisas que são apresentadas às pessoas são fora de contexto. É por isso que muitas vezes não têm muita credibilidade. Pronto, porque as pessoas também não estão muito informadas. Mais uma vez a questão da bola de neve. Mas pronto, acho que de uma forma geral eu confio. Então, acredita que o jornalismo hoje em dia continua a cumprir o seu papel na sociedade? Cumpre um papel fundamental, ainda assim, hoje? Eu acho que, comparativamente com antigamente, o papel do jornalismo está muito mais esbatido e muito menos forte. Antigamente falava-se da questão do quarto poder, legislativo, executivo, judicial e depois os mídia. Eu acho que hoje em dia, apesar de ainda terem um grande peso, até para os políticos, por exemplo, os mídia ainda são uma coisa muito importante, e para a sociedade em geral também, mas acho que esse poder está um bocado enfraquecido, e acho que... mas pronto, a questão de cumprir o papel, aquela questão de ser o mediador da realidade para o público, mais uma vez também acho que já não é assim, já não é bem assim, ou seja, porque os atores públicos e políticos neste momento têm plataformas para comunicar diretamente com o público, ou seja, os meios de comunicação, os órgãos de comunicação social já não, há quem escolha ser mediado por eles, mas a maior parte das pessoas às vezes escolhe ir à fonte sem qualquer tipo e o conteúdo que lhes é apresentado na fonte não tem qualquer tipo de escrutínio, e é esse papel que o jornalismo faz. Ou seja, o jornalismo tenta continuar a fazer esse papel. Agora, se efetivamente o cumpre ou não, eu acho que na maioria das vezes, não. E aliás, a minha tese de mestrado foi sobre isso, e a verdade é que apesar de o jornalismo ainda ter um grande poder, e na altura foquei-me no jornalismo de investigação, o jornalismo ainda tem efetivamente um grande poder, mas não é nada comparado com aquilo que era antes, principalmente desde a entrada das redes sociais. Há muitos outros fatores aqui em jogo e pronto. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Damos assim por terminada e agradeço mais uma vez.